Today, businesses are scaling and simplifying, enabling and enhancing, informing and innovating. You need technology that helps automate processes and simplify the complex. Hybrid cloud and AI with IBM help you do just that, speeding your digital transformation, streamlining workflows to improve customer and employee experiences, creating resilient networks that are prepared for the unexpected, and gaining a competitive advantage to stay a step ahead. Is your business ready? Together, we automate. Together, we think. Olá, o meu nome é Franklin Bento, sou o diretor da equipa técnica de IBM Automation para Espanha, Portugal, Grécia e Israel, e o tema desta sessão é a forma como vemos o futuro da automação e o que aporta a inteligência artificial no seu contexto. Tendo em consideração os tempos que vivemos e o impacto que a pandemia trouxe às nossas vidas, quer pessoais, quer profissionais, é óbvia a transformação que as empresas foram obrigadas a implementar na interação, quer com os seus empregados, quer parceiros, quer clientes. Os confinamentos e o distanciamento social tornaram visíveis fraquezas nos modelos de negócio e na eficiência de muitas das operações, quer pensemos em processos de negócio, quer na operação do próprio IT nessas mesmas organizações. Desenvolveu-se mais do que nunca a aproximação do Digital First, onde há um ênfase claro em habilitar os empregados para que tomem decisões com mais e melhor informação e para que trabalhem de forma mais eficiente, reduzindo a complexidade das suas tarefas. A força ou o motor desta transformação está essencialmente em conjugar as ferramentas de automação com a inteligência artificial. Quando as conjugamos, estamos não só a habilitar a inovação, como a potenciar significativas eficiências e reduções de custos. Um exemplo, quando integramos nos processos de negócio ou nas operações de IT Machine Learning e processamento de linguagem natural, na tomada de decisões, estamos a tornar esses fluxos em fluxos inteligentes, que podem cruzar dados de vários sistemas, simplificando processos e gerando o que chamamos de actionable insights, ou seja, gerando novos dados que nos dão um conhecimento concreto dos nossos produtos e clientes e que nos permitem definir ações futuras concretas para melhorar esses produtos e a relação com esses mesmos clientes. É um facto que, usadas em conjunto, estas ferramentas permitem acelerar a entrega de serviços que melhoram a experiência dos nossos clientes, empregados e parceiros de negócio, melhorando também seguramente os nossos resultados. Num estudo recente da Morning Consult, em diferentes países europeus, mais de 56% dos profissionais de IT confirmam que as suas empresas estão já a usar ferramentas de automação. Adicionalmente, 19% confirmam que, não estando ainda a usá-las, têm planos para fazê-lo nos próximos 12 meses. Obviamente que as motivações para a adoção destas ferramentas variam, mas segundo apurou esse estudo, as mais comuns estão relacionadas com o objetivo de tornar os empregados mais produtivos, melhorando a sua eficiência e pela busca de reduções de custos de operação. E claro que isto não acontece por acaso. A pandemia afetou seriamente a forma como vivemos e trabalhamos. O seu impacto trouxe a muitas empresas e aos seus empregados a necessidade de trabalhar mais tempo para responder às necessidades dos seus clientes, mantendo obviamente em paralelo a necessidade de assegurar que esses mesmos empregados, além de produtivos, estão também em segurança. E isso afetou margens e degradou a competitividade. E daí o foco em tornar os empregados mais eficientes e no que a automação pode aportar a esse respeito. E é sobre esta larga base instalada de automação que podemos aplicar a inteligência e potenciar os seus benefícios. E é isso que chamamos de Intelligent Automation ou automação inteligente. A nossa visão enquanto IBM é de que a automação inteligente deve servir essencialmente para dar-nos aos humanos mais tempo. É verdade que quando pensamos em automação, podemos pensar nas consequências de substituir pessoas por máquinas, sejam físicas ou virtuais. Mas a nossa visão não é essa. A automação dá-nos tempo e dá-nos a oportunidade em diferentes cenários e tipos de trabalho para usar esse tempo de forma mais útil, gerando mais valor. Vou dar-vos o exemplo de um cliente IBM, a TTI, um distribuidor mundial de componentes eletrónicos que tinha uma enorme frustração com os seus processos lentos, manuais, complexos de gestão de inventários. Com a automação, usando tecnologia IBM e serviços de um parceiro de negócios, a TTI poupou 34 mil horas de tarefas manuais por ano. Mas isso não significou despedir pessoas, mas sim recuperar esse tempo
para investir nas relações com os seus fornecedores e dedicar mais tempo aos seus clientes. A automação inteligente pode tratar destas tarefas de baixo valor, de forma a que nos enfoquemos naquilo que realmente interessa. De acordo com um conjunto de estudos recentes, a automação inteligente pode ajudar as empresas a libertar até 50% do seu tempo, ou do tempo dos seus empregados, que se podem dedicar a tarefas de maior valor, orientadas aos seus clientes. E isso vai ter impacto, por exemplo, na satisfação desses mesmos clientes. Um estudo da IDC estima que até 2025 as empresas que usam inteligência artificial vão ter um crescimento de 1,5 vezes maior do seu NPS, quando comparados com os seus concorrentes que não o façam. Se pensarmos na quantidade de tarefas que hoje executamos no nosso dia-a-dia e pensarmos quantas dessas veríamos relevantes para colocar nos nossos CVs ou descrever numa entrevista de trabalho, a verdade é que uma grande parte delas seriam claramente de baixo valor e interesse. Pensemos no exemplo de qualquer consultor de cliente numa qualquer indústria. O facto de ter introduzido dados de umas dezenas de clientes numa base de dados ou ter registado outras tantas oportunidades num CRM não deve ser a sua métrica nem foco. No entanto, o facto de ter trazido X clientes mais e de ter crescido o seu negócio em Y euros, isso sim é relevante para si e para a sua empresa. A automação inteligente é especialmente eficiente a melhorar os trabalhos centrados ou muito dependentes de dados. Mas a verdade é que cada vez mais, dos recursos humanos à contabilidade, passando pelo marketing, vendas, o próprio IT, o serviço ao cliente, por exemplo, para referir apenas alguns exemplos, são trabalhos que dependem muito de dados e do seu processamento. Isso faz com que, tornando estas pessoas mais eficientes, estejamos a melhorar significativamente a performance do nosso negócio. E, considerando a enorme proliferação dos dados, muitos deles não estruturados, cada vez mais fragmentados, sem inteligência artificial, cada vez necessitamos de mais tempo para analisar esses dados e tomar decisões, executar tarefas. A aplicação da inteligência artificial, no contexto da automação, ajuda-nos a processar e sintetizar grandes quantidades de dados e a usar algoritmos para determinar, por exemplo, a próxima melhor tarefa a executar, oferecendo-nos também tempo para temas como a empatia, a relação direta com as pessoas, a criatividade e a geração de novas ideias. A automação inteligente, ou Hyper-Automation, ou Extreme Automation, como também se pode chamar, é diferente da automação tradicional, na medida em que é menos mecânica e foca-se mais nos dados e na capacidade de usar a inteligência artificial e a cloud híbrida como ferramentas nucleares. Hoje temos disponíveis um conjunto de diferentes capacidades de inteligência artificial que são facilmente aplicáveis no contexto da automação. Por exemplo, o processamento de linguagem natural que permite extrair conteúdo e sentido de texto, quer escrito, quer falado. A capacidade de processar conteúdos não estruturados de documentos e imagens e reconhecer a semântica desses documentos e imagens usando, por exemplo, o reconhecimento de imagem. A possibilidade de aprender com a experiência do passado, como, por exemplo, usando machine learning, e ser capaz de, processando grandes volumes de dados, poder tomar ou aconselhar decisões. Estes são alguns exemplos das variadas capacidades que, em conjunto, habilitam esse tratamento de grandes volumes de dados e permitem complementar, automatizar e acelerar o trabalho que temos de executar nas nossas empresas. Um bom exemplo da aplicação destas diferentes capacidades está precisamente no processamento de documentos. Ainda hoje temos um vastíssimo número de empresas onde muitas pessoas têm de examinar cuidadosamente diferentes tipos de documentos, quer físicos, quer em formato digital. Têm de verificar o seu conteúdo, indexá-los, classificá-los e torná-los pesquisáveis. Recolher dados de forma manual e executar transações em diferentes sistemas ou baseadas nesse conteúdo. E hoje já temos tecnologia que, usando reconhecimento de imagens e machine learning, pode analisar esses documentos e detectar que tipo de documentos são. Temos também tecnologia de processamento de linguagem natural que nos permite extrair, por exemplo, o texto dos seus conteúdos, indexá-los automaticamente e torná-los pesquisáveis. Podemos usar esse conteúdo e fazer o pré-preenchimento de formulários em diferentes aplicações e ter alguém que apenas se limita a validar e confirmar esses dados. Todas estas capacidades, usadas em conjunto, poupam bastante tempo esse que, como já referi, pode ser usado para outro tipo de tarefas. Podemos pensar em 3 tipos de automação inteligente que podem ajudar a melhorar o desempenho das empresas nos seus diferentes domínios. O primeiro é a automação orientada ao negócio e à sua operação. Por exemplo, quando um banco automatiza as aprovações de crédito em vez de ter alguém a fazê-lo manualmente. O segundo é automatizar as operações de IT e de redes para reduzir backlog e tornar o IT mais eficaz. Por exemplo, prevendo interrupções de serviço antes que aconteçam,
para que possam ser remediadas antes que afetem os seus clientes. O terceiro trata da automação de como as aplicações e os dados interagem uns com os outros. Se um cliente integrar as suas aplicações com o seu ecossistema de fornecedores, por exemplo, ele poderá oferecer mais e melhores serviços aos seus clientes. Por exemplo, quando pedimos uma devolução de uma compra na Amazon, uma simples conversa no chat prepara a devolução, imprimimos a etiqueta e é iniciada a devolução do dinheiro. Mas, em paralelo, isto envolve a coordenação de várias entidades sem que isso seja exposto ao cliente. E na IBM acreditamos precisamente nesta visão unificada da automação como um todo, suportada precisamente pela inteligência artificial e pela cloud híbrida. E foi por isso que, sobre a fundação comum de cloud híbrida que nos oferece a OpenShift, que criámos o que chamamos de Cloud Packs, que contém soluções modulares, containerizadas e integradas de software, cobrindo as diferentes temáticas em torno da automação e que permitem, quer ao negócio, quer ao IT, descobrir facilmente como se executam os seus processos, decidir o que automatizar a partir da análise e introspeção de grandes quantidades de dados e atuar automatizando e melhorando esses fluxos de forma contínua. Temos, de momento, 4 Cloud Packs que permitem aplicar de forma imediata a automação inteligente nas suas diferentes dimensões. Cloud Pack for Business Automation, destinado à automação de processos de negócio numa lógica low-code. Inclui tecnologias como Process Mining, RPA, BPM, captura de dados e documentos e gestão de conteúdos e de regras de decisão. Cloud Pack for Watson AI Ops, orientado à operação da IT e fortemente suportado pela inteligência artificial, oferece a capacidade de antecipar, avaliar e diagnosticar e resolver também incidentes nos diferentes tipos de workloads, incluindo os workloads mais críticos. Desta forma, permite reduzir a quantidade de trabalho de IT necessária para manter os sistemas estáveis e confiáveis. Cloud Pack for Integration automatiza fluxos aplicacionais e de dados, acelerando o desenvolvimento de integrações e reduzindo os custos de integração com os mais altos padrões, quer de segurança, quer de governo, quer de disponibilidade. Cloud Pack for Network Automation torna mais fácil a gestão de redes de grande escala, automatizar operações de rede, reduzir despesas operacionais, de OPEX, e entregar serviços com maior rapidez. Estes Cloud Packs podem funcionar de forma integrada, tirando o melhor partido quer da plataforma OpenShift, sobre a qual se executam, quer de um conjunto de serviços partilhados de suporte à automação, quer ainda de uma experiência de utilização comum, facilitando a construção de quaisquer tipo de soluções de automação inteligente. Esses serviços partilhados, a que chamamos de Automation Foundation, permitem que, por exemplo, cada Cloud Pack inclua Process Mining e Task Mining para descoberta de processos end-to-end e que permite identificar possibilidades de melhoria nas empresas. Inclui também RPA para automatizar tarefas repetitivas, quer no negócio como no IT, e tudo isto com serviços de inteligência artificial como processamento de linguagem natural e machine learning. Um aspecto também muito importante reside no facto de, por desenho, toda esta plataforma de automação ser aberta e fortemente suportada por um ecossistema que continua ele próprio a crescer. Esse ecossistema traz um conjunto adicional de capacidades e integrações que expandem as já ricas e completas oferecidas pelos próprios Cloud Packs e que facilitam, por exemplo, a integração com outras ferramentas que os nossos clientes já estão a usar. É esta visão inovadora e a completude da nossa oferta que são reconhecidos pelos diferentes analistas e que nos colocam como líderes em todo o espaço do que é a automação inteligente. Temos um conjunto de referências, que são exemplos perfeitos aplicados em diferentes indústrias e casos de uso. Estão disponíveis na plataforma da IDC, na área da IBM, mais detalhe destes e de outros casos de sucesso, pelo que vos lanço o desafio de os consultar e com tempo ouvir os diferentes testemunhos que aí partilhamos. Muito obrigado pelo vosso interesse e estou obviamente disponível para responder, inclusive na plataforma, a qualquer dúvida ou questão que possam ter.